Fala, meus amigos palmeirenses, minhas amigas palestrinas, trazendo mais um vídeo para vocês aí do nosso amigo Mauro César, analisando a partida do Palmeiras aí contra o São Paulo. Vamos reagir ao que ele tem para dizer, mas antes, galera, deixa seu like e se inscreve no canal, valeu? Então vamos ao vídeo. Pela postura, os dois times entraram em campo para não perder, para não saírem derrotados de um clássico já no começo do ano, Mauro? Boa tarde. Eu acho que sim, o jogo foi um jogo muito pobre, né? Pouquíssimas chances de gol, chances claras muito raras. A preocupação em evitar a derrota era evidente. E acho que assim, é até mais compreensível o São Paulo com esse comportamento por várias razões, né? Jogou como visitante, sem torcida. Sempre é compreensível o São Paulo, os outros times. Palmeiras nunca é compreensível, cara. Nunca. Pra você nunca, velho. Que ódio é esse pelo Palmeiras, irmão? Porra, velho, dá pra ver que o Palmeiras errou em começar a porra da pré-temporada em janeiro. A gente sabe que o Palmeiras sempre demora pra engrenar. Sempre demora, pô. O ano passado foi exceção. Porque o ano passado a gente engrenou cedo porque se preparou por causa do Mundial, cara. Esse ano começou a preparação em janeiro, velho. Então, eu sou palmeirense, eu não sou torcedor crefisa. Então eu conheço meu time. Meu time sempre demorou pra engrenar, cara. Dudu começar a engrenar com 2, 3 meses, rapaz. Torcida toda do Palmeiras. O São Paulo está remontando seu time. O Palmeiras teve baixas importantes no ano passado para cá, mas mantém aí todo o seu elenco, né? Com exceção de 2 jogadores que saíram, eram importantes, mas as mudanças do São Paulo são muito maiores, né? O São Paulo mudou o goleiro, tem o David, os jogadores que estão vindo do banco, a zaga que se firmou agora, a volta do Arboleda. Então você tem um São Paulo bem mudado. Se pegar as últimas escalações do São Paulo no Brasileiro do ano passado, né, nas últimas partidas da temporada de 2022, tem várias mudanças. Então, um São Paulo que está passando por reformulação. Então, jogar num estádio onde normalmente ele perde e conseguir até dominar trechos do jogo, conseguiu ser melhor alguns trechos, de empatar, acho que o São Paulo acabou sendo interessante. Em que sentido? É um ponto e um pouco mais de confiança no sentido de seguir, tentando aprimorar o time, não tendo perdido. No local, por exemplo, ele tomou de 4-0 na final do Campeonato Paulista do ano passado, né? E perdeu. Outra coisa, velho, São Paulo parecia o Guarani, cara. Time pequeno o São Paulo. Toda hora é cera, o goleiro segurando bola, é jogador no chão 5 minutos. Ridículo, cara. São Paulo não é time grande mais não, pô. Essa porra desse time não é time grande mais. 0-0 o jogo e os caras fazem cera, pô. Nos últimos jogos, porque perdeu também pela Copa do Brasil, né? Quando acabou ganhando a vaga dos pênaltis. Então, acho que para o São Paulo acabou sendo bom, um jogo muito fraco, muito ruim. A gente até comentava aqui antes, né? O Bernardo comentava aqui do meu lado sobre a dificuldade de acompanhar Arsenal 3, Manchester United 2, depois desse tipo de jogo. Eu acho que essa é uma discussão que precisa também se acentuar, né? Com relação aos times, aos técnicos aqui no Brasil. A diferença fundamental é, num jogo como aquele, se busca a vitória. Os dois times querem vencer. Os dois times querem vencer. O mandante, mesmo com uma vantagem muito grande, que o empate não seria ruim para o Arsenal, ele busca a vitória até o final. E martela o adversário até fazer o terceiro gol. E faz o terceiro gol. E o United também fez 1-0, foi buscar empate, não teve forças e capacidade para vencer o jogo, mas não entrou para empatar, não. Então, se nesse jogo entra para empatar, os dois entram para empatar, nitidamente, assim, achando... Não que não queiram vencer, quer vencer, mas acha o empate maneiro. Legal, assim empatar, tá legal. É o contrário do que acontece em jogos como esse da Premier League. É claro que isso não é uma regra fixa, existem exceções, mas esse conceito que precisa entrar no futebol brasileiro. Os técnicos, os times têm que ter mais ambição pela vitória. Lutar pela vitória até a última gota de suor, até as últimas forças. Isso nem sempre é visto. Há uma certa até acomodação em dado momento com relação a um resultado que não é ruim, não perdi, tá bom, vamos embora. Isso gera um jogo tão pobre como esse que vimos hoje. Quem assistiu à Premier League hoje cedo, esse jogo que o Mauro citou, Arsenal e Manchester United, e depois teve que assistir São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, esse 0-0, eu digo teve porque às vezes é um torcedor muito apaixonado, não quer perder nada. Agora, quando o Flamengo empatou em 0-0 lá com o Madureira, se não me engano, aí ninguém fala nada, né? Aí ninguém fala nada. Vamos pra porra, irmão.
E agora o futebol está voltando, então você fica, às vezes, naquela expectativa. E a gente que trabalha com futebol, a gente é obrigado também a assistir, o jogo sendo bom ou ruim, mas entra numa depressão, não é, Bernardo Ramos? Muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada. Não foi assim aquele jogo no Allianz Parque, a sua avaliação desse empate 0 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo, Bernardo Ramos? Você quer que eu fale sobre o quê? Sobre o jogo que terminou há pouco, sobre o United e Arsenal? Não, é melhor, vamos focar aqui em São Paulo e Palmeiras. Tá. Entendeu? Depois a gente pode estender o debate para futebol internacional. Não, vamos lá, porque é pelo seguinte, cara, esse jogo aí me lembrou muito, acho que foi um jogo de 2018 no Pacaembu. O Mauro se lembra bem desse jogo, ele fala sobre esse jogo. 1-0, gol de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Isso, um jogo parecia jogo de futebol americano, né? Aqueles ruins de futebol americano, né? Que o cara fica dando um punch, que é aquele chutão para um lado, chutão para o outro, chutão para um lado, chutão para o outro. Foi mais ou menos o que a gente viu hoje no Allianz Parque, cara. A gente não viu muita coisa de futebol, não. Eu sei que haverá vários analistas aí que vão enxergar algumas coisas, né, em relação a esse jogo, mas não consigo tirar muita coisa não, viu, Pedro? Assim, fica difícil até fazer uma análise mais apurada de um jogo que não apresentou variações de jogo, né? Eu acho importante ali para o Rogério Ceni observar alguns conceitos, né? Por exemplo, como o Rodrigo Nestor jogando ali no meio de campo, ao lado do Mendes, né? Um jogador que fez um bom jogo na Copa do Mundo. É bom a gente botar as coisas nos seus devidos lugares, né? Porque tem muita gente falando, não, fez uma grande Copa do Mundo. O Equador fez 3 jogos na Copa. O primeiro contra o Catar não conta, tá certo? Ele fez um bom jogo contra a Holanda, ele não jogou contra o Senegal o terceiro jogo. Então ele fez ali um bom jogo, ele vem do Independiente Del Valle, que é um clube que trabalha bem a sua base e tal, aquela coisa toda, estava no futebol dos Estados Unidos, isso aponta para uma demora até para o jogador readquirir uma forma mais competitiva até, né? Uma liga que é mais competitiva que a Liga Brasileira. Dentre outros fatores, é por isso que eu sou terminantemente contra a vinda, por exemplo, do Luiz Henrique para dirigir a seleção brasileira. Porque... Mano, esse cara tem um poder pra falar besteira e sair do tema, cara. Tema é Palmeiras e São Paulo. O cara já vai pra seleção brasileira, cara. Eita porra. As pessoas se acostumam com esse tipo de jogo que a gente viu hoje, e aí o camarada chega assim, quando o Luiz Henrique, suponhamos que o Luiz Henrique amanhã comece a comandar a seleção brasileira. A primeira saída de bola que ele tentar, diferente, mais elaborada e tal, os caras vão falar assim, não, é o Fernando Diniz que fala espanhol. Até num tom pejorativo ao Fernando Diniz, que é um técnico que tenta fazer coisas diferentes no futebol brasileiro, né? Primeira vez que ele colocar o Casemiro para jogar como zagueiro, como ele fez com o Rodri na Copa do Mundo, e o Ten Hag fez isso com o Casemiro no jogo contra o Burnley, ou seja, um adversário mais fraco ali do United, e o Casemiro jogou pra caramba. Fala, mas sem 5, como se houvesse isso no futebol, por isso que eu tô espiando aqui, sem os 5 não dá pra jogar. Primeiro jogo contra a Argentina, perde pra Argentina, como se não fosse uma coisa corriqueira, normal, de um clássico, né? Não entendeu o espírito da amarelinha, porque afinal de contas, ganhar é bom, da Argentina melhor ainda. Então sou contra. Sou contra. Chama um técnico brasileiro aí, cara. Eu vou abrir a campanha, hoje é dia 22, né, de janeiro. Hernanes no comando técnico da seleção brasileira. Porque as coletivas serão mais divertidas. Parabéns, cara. Parabéns. Conseguiu trocar o tema bem fácil, né? Tira esse cara daí, mano. Pelo menos, entendeu? Porque vem um técnico assim com uma cabeça diferente e tal, vão cornetear pra caramba. Então é esse o tipo de futebol com o qual a gente está acostumado. E em que pese o fato de ser ainda um duelo de início de temporada e as equipes estão ainda buscando ali os seus melhores ajustes e tal. Acho que isso vale, como o Mauro falou, mais para o São Paulo, né? Para o Rogério observar algumas alternativas que ele tem no elenco dele. O Mauro Betting está nos acompanhando, ele me mandou aqui uma mensagem. 2 de fevereiro de 2019, Palmeiras 0, Corinthians 1 pelo Paulistão. E também pelo Paulista, no dia 23 de fevereiro, Palmeiras 0, Santos também 0. Foi a última vez que o Palmeiras passou 2 jogos seguidos sem fazer gol no Allianz Parque. Agora sim, nosso velho Vampeta, o nosso homem multiplataformas. Ele adora falar para todo mundo, em todas as plataformas. Vampeta, agora sim, para a TV Jovem Pan News, esse empate, Palmeiras 0, São Paulo 0, Vamp. Como todo mundo está falando, né? Não foi um grande jogo, com várias situações criadas de gol, um jogo ofensivo, né? Aí tem que dar aquele desconto. Terceiro jogo da temporada. O São Paulo aí com reforços, vários reforços chegando. Não é o time entrosado. 12 jogadores deixaram a equipe do São Paulo, chegaram 7 reforços.
O Rogério tentando ali a melhor formação. Achei até que uma formação ofensiva, né, com o Caleri na frente, o Hélito Rato, Luciano e David, né? Só que tem algumas coisas também que eu estava olhando durante o jogo, né? O Palmeiras já tem um time mais entrosado. O Abel aí é um trabalho mais firme, né? E como os caras também, quando não estão jogando nada, pega no pé da arbitragem. Ó, o Luciano, tem que falar pro Luciano, falar pro Caleri e falar pro Rafinha, né? É um de cada posição, um lá que joga na zaga, que é o lateral direito, o Rafinha, o outro jogando praticamente no meio, que é o Luciano, o Caleri. Pô, os caras não estão jogando nada, mas quem reclama de qualquer falta e cai, e reclama dos lados. Quando eu vejo isso é pra dizer assim, ó, não vamos perder, estamos mostrando que estamos querendo ganhar, mas o futebol jogado mesmo, nada, né? E tem aquele desconto, vamos dar o desconto. Voltando de uma pré-temporada, tiveram aí um mês aí para treinar, férias, tudo por causa da Copa do Mundo. E vamos ver se daqui para frente o futebol é melhor jogado. O Palmeiras tem jogo agora no meio de semana pelo Campeonato Paulista, mas o foco mesmo vai ser no final de semana pela Supercopa do Brasil, aonde enfrenta o Flamengo, né? Perdeu jogadores importantes, o Danilo e o Scarpa, que jogaram ontem, né? O Danilo entrou, o Scarpa entrou, o North Forest, lá o time do Robin Hood, onde buscou 2 jogadores do meio campo do Palmeiras, né? Mas o jogo não foi bom, mas tem que ter esse desconto de começo de temporada. Só que daqui a 3 meses, eu vou falar aqui de novo, vamos dar o desconto que tem 3 meses. Vamos dar o desconto que tem 5 meses de trabalho, vamos dar o desconto que tem 1 ano. Acabou e começa tudo de novo. Os times tiveram descanso, aquela pré-temporada, tempo para treinar. Eu acho que são as 2 principais reclamações dos técnicos aqui no futebol brasileiro e eles tiveram tudo isso. Então, Mauro César, Bernardo Ramos, Vampeta, o que explica esse futebol tão abaixo da média no Campeonato Paulista, sendo que as equipes tiveram tempo de sobra para descansar e também treinar, hein, Mauro? Eu acho que ainda é um começo de temporada ainda assim, né? São poucos jogos e tudo mais. O caso, como eu falei há pouco, São Paulo com muitas mudanças, o Palmeiras com 2 baixas importantes. Mas acho que a questão dos jogos em si passa por essa digamos assim, tolerância geral que nós temos com jogos ruins. Nós temos muita tolerância com jogos ruins. O Bernardo citou aqui que alguns vão enxergar virtudes e qualidades nesse jogo, porque existe uma tropa de choque de defensores de técnicos brasileiros. Na mídia brasileira está cheio deles. Geralmente são analistas táticos, né? São muito mais isso do que jornalistas. Alguns nem jornalistas são analistas táticos. E eles sempre procuram uma virtude. Para quê? Para passar pano, para não botar o dedo na ferida, para não criticar um jogo ruim, um jogo que poderia ser bom. O que faltou para esse jogo ser bom? Um pouco mais de ousadia, um pouco mais de desejo pela vitória, times buscando o ataque e não tão preocupados em evitar que o adversário chegue à sua defesa. O Endrick fez um grande jogo? Não fez, mas não sei se vocês concordam comigo. Acho assim que ele fica ali, é um garoto, 16 anos. Então ele está jogando no meio dos adultos há pouco tempo. Então tem uma adaptação, é outro tipo de jogo, é outro tipo de adversário. Os caras são muito mais experientes que ele, uma série de situações que ele vai aprender com o tempo. Mas fica muito isolado, não tem aproximação, não tem jogada, não tem uma tabela, não tem uma jogada em velocidade. Num raro momento que ele conseguiu se desvencilhar, ele fez o passe para o gol impedido, que foi anulado do Rony. Mas acaba sendo super aproveitado. Por quê? Porque é aquilo. O Palmeiras, quando pressiona a saída de bola do Palmeiras, sai jogando lá de trás, não. Percebe que não tem saída, volta no Everton, quebra lá na frente e vê o que acontece. É sempre assim. E o São Paulo, acho que o mais aceitável, porque, como eu falei, vou repetir para ser bem claro, para não ficar dúvida nenhuma. O São Paulo está reformulando seu time. O Palmeiras teve baixas que... Velho, os outros times sempre têm, né, alguma coisa. Agora o Palmeiras não pode, né, Maurinho? É sempre assim, cara. É um ódio do Palmeiras que eu não consigo entender, cara. Fazem muita falta, é claro que cai a qualidade do time, tecnicamente, a quantidade de chances criadas, sem o Scarpa especialmente, que era o cara que mais criava situações de gol contra os adversários do Palmeiras, mas acho que não justifica jogar dessa maneira tão pobre. Os dois times, o Palmeiras mais ainda. E a gente tolera isso. Alguém vai estar, em algum lugar, nesse momento, alguém está elogiando. Que jogão, hein? Jogão tático, times estudando o jogo, tal. Movimentação, os atacantes. O homem terminal, dessa vez, estava... O último terço estava bombando. E a amplitude, mano. Aí você vê uma pseudo-erudição, como eu digo sempre, com um palavreado de um vocabulário aí tolo, né? Com aquelas expressões do Tite, de outros, que, na verdade, é um grande cortina de fumaça para esconder o seguinte: o jogo foi ruim. O jogo foi ruim. E tem que haver mais preocupação com a qualidade.
O camarada que liga a TV, ou vai na internet, para ouvir pelo rádio, o que for, ele espera um bom jogo, ele quer acompanhar um bom jogo. E ele pensa, pô, o jogo foi ruim. Quer dizer, ninguém vai ao cinema ver um filme ruim. Se você vai ver um filme ruim, você reclama. Pô, que porcaria esse filme, hein? Você não recomenda. Fala para amigo, não vai não, só que você não gosta do cara. Vai que é bom. Você quer botar o cara na podre, porque senão você vai querer, não é bom. Aí, mesma coisa, um filme que está em streaming, uma série, ninguém recomenda coisas ruins. Um restaurante ruim. Um restaurante ruim, vai lá que a pizza é uma porcaria. Como que você vai se aborrecer? Não, você não vai recomendar. Agora, o futebol, você só vai saber, não tem como alguém te antecipar, né? Ah, o jogo será ruim. Você tem sempre, como disse o Pedro, a esperança de que vai ser um bom jogo. E aí é um jogo fraco, isso acontece tantas vezes há anos, e o que eu falo, há uma tolerância com isso, sabe? As críticas são muito suaves em geral para jogos tão fracos. E os próprios clubes toleram, também aceitam. Ah, tá bom, é assim mesmo, começo de temporada, aí depois é meio de temporada, depois é porque tem muito jogo, tá todo mundo cansado, depois é que as férias estão chegando, e assim seguimos, né? Nessa mediocridade na acepção da palavra. O Bernardo. Então esse foi o vídeo aí, galera. Eu concordo em partes, né, do que Mauro falou, né? Concordo em partes. Eu acho que o Palmeiras realmente não tá jogando bem, principalmente alguns jogadores. Doutor Marco Rocha, uma merda em campo, fez 3 jogos lixo, não acerta uma porra de um passe, horroroso, e Abel não tira, né? Já tirou o tal do Jailson, né? Melhorou um pouquinho ali no meio. Agora, para mim, o único jogador que tá se salvando, mesmo no Palmeiras, é Zé Rafael. Tá jogando muita bola, Zé Rafael. Então, o único para mim que tá preparado ali no time, tá? Então, por mais é isso, comenta aí no vídeo, galera, o que vocês acham aí do que o Mauro César falou, que eu vou estar respondendo cada um de vocês. E deixe seu like e se inscreve no canal, valeu? Um abraço e até o próximo vídeo.